Olá, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu amigo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que esse seja o momento que Deus esteja abençoando a tua vida, a tua família. Nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Estarei postando hoje o comentário da lição de número 3 desse primeiro trimestre de 2022. A lição de hoje, aí de 16 de janeiro de 2022, que nós estamos postando hoje, tem como título a inerrância da Bíblia. Esse é um tema bastante importante, é um tema que tem levado muitos à reflexão, alguns questionando a ideia da inerrância da Bíblia e uma outra parte defendendo. E a lição de hoje ela tem como propósito defender a inerrância da Bíblia. Então nós estaremos estudando, eu espero que nós sejamos edificados com esta lição, como nós temos sido com as demais lições. O texto áureo da lição, ele nos traz aí um texto que está no livro de Mateus, capítulo de número 5, o verso de número 18, Mateus 5, verso de número 18. Esse texto, ele reaparece na leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo, mas não vou estar fazendo comentário nesse momento. Nos diz assim um texto: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E a verdade prática da lição nos apresenta a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Então aqui o título da lição fala da inerrância, e aqui a verdade prática está nos apresentando que a doutrina que vai tratar da questão da Bíblia como não contendo erro, essa doutrina ela recebe o nome de inerrância das Escrituras. E uma vez que a Bíblia ela é inerrante, como nós cremos, nós podemos então confiar que a mensagem da Bíblia ela é uma mensagem que merece crédito, ela é uma mensagem que ela é incorruptível, ela não sofre corrupção, ela não sofre, vamos dizer assim, contradição, e ela é inerrante, portanto. Nós vamos então para os textos, que é o que eu mais gosto, assim, de deter um tempo maior ao apresentar aqui essa lição. Nosso objetivo aqui é trazer um subsídio, portanto não faz muito sentido ficar apenas lendo a lição e explicando a lição, apenas uma vez que todos aqueles que têm a revista aí da CPAD já têm a lição em mãos, e uma vez que a leitura pela leitura, isso qualquer um, a maioria, podem fazer. Então estaria aí aprofundando um pouco no texto da leitura bíblica em classe, e depois fazendo um comentário aí a partir do comentário do comentarista da lição, sendo bastante redundante. Bem, o primeiro texto que nós temos aí para ler está no livro de Mateus, capítulo de número 5, do verso 17 ao verso 21. Depois o livro de Hebreus, o capítulo de número 10, o verso 15 ao 17. Então aqui a lição no primeiro livro aqui apresentada, que é Mateus capítulo 5, ela propõe ler do verso 17 até o verso de número 21. Mas para contextualizar, como na maioria das vezes eu costumo fazer, eu quero ler aí no capítulo de Mateus a partir do verso 1, e aí pretendo ler alguns versos aí que eu julgar ser necessário aí para que nós tenhamos aí uma contextualização maior, pelo menos aí até o verso de número 24, do 1 ao 24 pelo menos. Então nós temos aí Mateus capítulo de número 5, o verso de número 1, nós temos aí um texto que é muito importante, é um dos o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus são textos considerados clássicos, porque nós vamos ter aí a partir do capítulo 5, temos aí o sermão
do monte, ou Sermão da Montanha, e esse é um texto, esses 3 capítulos, eles basicamente tratam dos ensinamentos, da doutrina de Jesus para cada cristão individualmente e para a igreja. Então são textos, o Sermão do Monte são textos que deveriam sempre ser ensinados na igreja, porque esses textos eles vão tratar exatamente da conduta do cristão, da vida ética, da moral cristã. Portanto, eu faço questão de nós lermos aí alguns versos aí do capítulo 5, já dado a importância que é esse texto. Então, aí nos primeiros versos aí do capítulo 5, no verso 1 diz o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Aqui, Jesus, como sempre, andava aí cercado de multidões, e o ministério de Jesus, ele basicamente, quase na sua totalidade, ele girava em torno do ensinamento. E aqui mais uma vez nós temos Jesus no monte, cercado por uma grande multidão, e os seus discípulos então aproximam dele. E aí Jesus, no verso 2, ele começa então a ensinar os discípulos, no caso aí esses mais próximos, os 12, como também a multidão, que também eram discípulos de Jesus. Não fazia parte ali dos 12, mas também era vamos dizer assim, uma outra classe de discípulos, não do ciclo íntimo, dos chamados para aprender com Cristo para dar prosseguimento ao evangelismo. Portanto, aí o verso 2 diz que ele se pôs então a ensiná-los, dizendo. Aí no verso 3 ele vai dizer o seguinte, aí começa aí uma relação, uma apresentação das bem-aventuranças. Lembrando que bem-aventurado, segundo aqui o conceito bíblico, um dos mais defendidos, que bem-aventurado aqui tem a ideia de não bem-sucedido, como costumamos dizer, num aspecto humano. A ideia daqui do bem-aventurado de fato fala que é feliz. Alguém pode chamar também de bem-sucedido, é feliz, é honrado. São algumas das definições que podemos dar aqui. Bem-aventurado, ou seja, feliz, honrado, bem-sucedido, não no aspecto material, não que não possa ser também, mas a ideia aqui do bem-aventurado é aquele que vai bem, é aquele que é feliz segundo Deus, é aquele que é aprovado segundo Deus, é aquele que tem, vamos dizer assim, que ele é bem-sucedido espiritualmente falando. A sua alma é bem-aventurada, é bem-sucedida, é feliz em fazer aquilo que é cobrado no Sermão do Monte. Uma vez que o Sermão do Monte ele trabalha mais especificamente com a questão da moral, a questão da ética, no trato tanto do homem para com Deus, como também para consigo mesmo e para com o outro. Então essa ideia aqui do ser bem-aventurado, do ser feliz, do ir bem, vamos dizer assim, na vida. Aí o verso de número 3 começa com o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui mostra, eu não vou assim estar aprofundando nos textos aqui, porque na verdade o título da lição não é para falar da bem-aventurança, ele está falando da inerrância da Bíblia, mas eu quero trazer esse contexto aqui exatamente para nós chegarmos no que de fato nos interessa na lição. Então o verso 3 fala que é bem-aventurado os humildes, em algumas versões fala o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a ideia de pobre aqui não é um louvor à pobreza, à miséria, não tem nada a ver com isso. Aqui fala a ideia aqui do pobre de espírito, é daquele que toma metáfora, claro, a metáfora do pobre é aquele que depende daquele que tem alguma coisa para lhe dar. E aí, no caso, o oposto do pobre, ou o antônimo do pobre, não vou colocar o oposto, dentro desse conceito apenas gramatical, seria o rico. E a ideia aqui do pobre é aquele humilde de espírito, ou pobre de espírito, é aquele que não tem, que não vê em si nenhuma capacidade. Então, quando o texto diz que bem-aventurado o pobre de espírito,
ela está dizendo que é bem-aventurado aquele que não é altivo de espírito, que não é orgulhoso, que não é prepotente, que acha que não precisa de Deus. Essa é a ideia. Ou seja, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, porque ele vai buscar se enriquecer em Deus. E Deus, que é espírito, ele pode enriquecer o espírito do homem quando ele se reconhece pobre e carente e busca em Deus se enriquecer espiritualmente. Portanto, bem-aventurado, humilde, pobre de espírito, dependente de Deus, porque esses é que verão a Deus. O verso 4 continua: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui a ideia do choro não pode se limitar apenas ao choro por uma perda material ou por um sentimento não correspondido. Não, isso é pequeno demais, isso é muito pequeno para apontar que o ensinamento ético de Jesus está falando sobre o choro no sentido de uma perda material. É claro que o mecanismo do choro é um mecanismo divino no ser humano. O choro ele tem um poder curativo. Então, até em termos humanos, o choro ele é benéfico. Ele ajuda o homem a curar das suas mágoas. Mas a ideia aqui do choro, nós temos que entender num aspecto espiritual. Quando o texto de bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, são aqueles que renunciam à sua vida, que de fato sofrem por amor de Cristo. Todo sofrimento representa o choro, porque esses que abrem mão da sua vontade, do seu eu, dos prazeres desta vida, esses que de fato eles sofrem, eles choram, comovido pelo seu próprio pecado, chora pela sua incapacidade de poder agradar a Deus, chora pela sua pequenez, por um pecador que ele é, o reconhecimento da santidade de Deus. Não, esses que choram, reconhecendo-se pequeno diante de Deus, incapaz, imerecedor, e que se coloca de uma forma derramada diante do Senhor, se coloca arrependido diante do Senhor. A Bíblia diz que esses que choram, eles serão consolados por Deus. Ou seja, é melhor nós chorarmos nessa vida por estarmos do lado daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, por sustentarmos e defendermos a bandeira do Evangelho. É melhor chorarmos aqui para sermos consolados na eternidade, e ser consolados também no nosso dia a dia, na nossa alma, no nosso espírito, do que sorrir aqui um sorriso passageiro e depois termos que sofrer eternamente uma vida afastada de Deus. Portanto, você que tem chorado pela justiça, por defender o outro, por defender o que é certo, a verdade, os valores e princípios espirituais, a Bíblia diz que os que assim fazem, eles serão consolados. O verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A ideia aqui de mansidão é exatamente aquele que procura abrir mão do seu direito, que não paga o mal com o mal, aquele que procura de fato mesmo tendo o seu direito, mesmo tendo os seus ânimos sendo, quem sabe, ofendido, ele prefere deixar nas mãos de Deus a justiça, a vingança nas mãos de Deus, exatamente porque ele tem aprendido, não que ele seja manso de natureza, mas porque ele foi amansado por Cristo. Entender também que manso aqui não podemos dizer necessariamente, ou não há uma ligação natural de chamar aqui manso aqueles que têm um temperamento mais melancólico, mais fleumático. Isso não tem nada a ver com temperamento. A ideia aqui da mansidão é a ideia daqueles que se dobram diante de Cristo, que foram amansados por Cristo, foram vencidos por Cristo, podemos dizer assim. O verso 6, como eu falei, eu vou falar por alto, uma outra oportunidade eu posso estar detendo aqui no Sermão do Monte. O verso 6 diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, é bem-sucedido, é feliz, é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E aqui eu chamo a tua atenção, porque quando nós falamos de justiça, nós estamos falando daquilo que é correto. E em suma, nós sabemos que Deus ele é justo. Ser justo, buscar a justiça é nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que é correto. Então, quando o texto ele apresenta que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, da verdade, do que é correto, é importante nós observarmos que o texto está dizendo
que aqueles que têm fome e sede, eles são bem-aventurados quando essa fome e essa sede é uma fome de justiça, é uma fome de Deus, podemos dizer assim. Agora eu quero só assim, de uma maneira bem rápida, deixar claro para cada um de vocês que tanto a fome quanto a sede faz parte, vamos dizer, das sensações que o ser humano tem quando está faltando um alimento ou um líquido no seu corpo. O seu corpo dá o sinal da fome e da sede, reclamando para que esses alimentos eles sejam repostos. E o que eu acho interessante aqui é que nós sabemos que ninguém pode sentir fome ou sede pelo outro. A fome e a sede é um mecanismo de cada corpo. Então é necessário que eu, no caso, no dado momento da minha fome, da minha sede, que o meu organismo ele manifeste esses sinais de fome e de sede e que eu busque então a alimentação. Mas é importante também nós observarmos que muitas das vezes nós queremos que as pessoas tenham fome de Deus, as pessoas tenham sede de Deus, porém nós não podemos ter sede pelas pessoas, assim como em termos físicos. Eu não posso matar a sede pelo outro, eu não posso matar a fome pelo outro, eu posso até matar a fome de outro, matar a sede de outro. Agora matar pelo outro a fome, comer no lugar do outro para que ele seja saciado, não. Então eu acho não, esse texto com certeza, ele é muito profundo porque ele está mostrando que é necessário que a nossa fome, que a nossa sede seja pela justiça. E por que nós teríamos fome e teria sede de justiça? Exatamente porque falta no mundo, falta no meio social, falta a justiça. E aqui traz a metáfora da água e do alimento sólido, no caso da sede e da fome, que cada um deve ter. Então é necessário que você tenha fome e sede de justiça, porque ter fome e ter sede é algo que ninguém pode fazer por você. E uma vez que alguém tem fome e tem sede de justiça, a Bíblia diz que eles serão fartos. Então que Deus de fato desperte em nós essa fome e essa sede pela justiça divina. Aí o verso de número 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que o bem que nós quisermos que os homens nos façam, nós temos que fazer aos homens, fazer uns aos outros. Se nós quisermos o perdão de Deus, temos que perdoar uns aos outros. E o texto ele vem trazer para cada um de nós que é bem-aventurado aquele que pratica a misericórdia, porque quando ele necessitar de misericórdia, ele também alcançará a misericórdia. E nós sabemos que todos nós somos carentes da misericórdia divina. São as misericórdias de Deus que nos sustentam. Nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus. E é necessário que nós tenhamos isso em mente, que como eu vou querer misericórdia da parte de Deus, misericórdia da parte do outro, quando eu não tenho misericórdia. Então é importante que nós entendamos que para que de fato nós possamos receber misericórdia da parte de Deus e do outro, é necessário que nós sejamos misericordiosos, nós venhamos a praticar a misericórdia, porque é bem-aventurado aquele que pratica a misericórdia, porque também eles serão alcançados pela misericórdia. Louvado seja Deus. O verso número 8, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A ideia aqui de limpo de coração, a única coisa que purifica o nosso coração é Deus, é o Espírito Santo da nossa vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é ser limpo de coração? Coração tem vários sentidos na Bíblia, fala às vezes de mente, de alma, do próprio espírito do homem. E só é possível você ser limpo de coração quando você alimenta a sua mente, alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito com coisas boas, com coisas que agradam a Deus. Como querer ter uma mente limpa, como querer ter um coração limpo se eu alimento a minha mente, se eu alimento a minha alma de imundícia, de sujeira? É necessário que nós nos acordamos para isso, que nós só teremos um coração limpo, e somente esses de coração limpo serão os que verão a Deus, se nós permitirmos sermos purificados pelo Espírito Santo, por meio da sua palavra. Louvado seja Deus. Aí o verso 9,
ele nos apresenta: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, bem-aventurado aquele que procura trazer a paz, procura pacificar e não fazer com que o ambiente se torne mais tenso do que já é. E aí o texto é importante porque ele diz que nós seremos chamados, nós seremos reconhecidos como filhos de Deus se nós formos pacificadores. Por quê? Porque Deus, o próprio Jesus, ele é chamado do príncipe da paz. Então, como o mundo verá Deus em nós, como os homens nos chamarão de filhos de Deus, se ao invés de eu me colocar como um pacificador, eu procuro criar mais problemas ou colocar mais lenha na fogueira, como costumamos dizer. Então, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão reconhecidos, serão chamados filhos de Deus. O verso de número 10. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que maravilha. Está dizendo o quê? Que aqueles que são perseguidos não por entrar em negócios alheios, não por fazer coisas erradas, mas aqueles que são perseguidos por defender o que é correto, por defender a justiça e, acima de tudo, a justiça divina, e eles sofrerem perseguições por causa disso. A Bíblia diz que ele é bem-aventurado, ele é feliz por estar sofrendo pela justiça, por estar sofrendo por defender aquilo que Deus quer que nós façamos. O verso de número 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, verso 12, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O texto está apresentando aqui que nós somos bem-aventurados quando os homens nos injuriarem, nos perseguirem, mentirem, falar todo o mal contra nós, desde quando nós soframos tudo isso por causa de Cristo. Ele fala aqui, contra vós por minha causa, Jesus está dizendo. Então, se você sofre, não porque você tenha feito alguma coisa errada, mas se você está sofrendo por causa do Evangelho, dos princípios que você defende, você deve glorificar a Deus, porque o texto está dizendo que você é um bem-aventurado. E ele ainda diz mais, alegrai-vos e exultai, por serem perseguidos por causa da justiça, por minha causa, porque isso fizeram com os vossos pais, mas é grande o vosso galardão nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 13 e o verso 14, ele nos traz um texto bastante conhecido e muito profundo, que eu não vou necessariamente aprofundar no texto, mas só vou também apresentá-lo. Diz o seguinte, o verso de número 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o verso 13 está dizendo que o cristão, ele é o sal da terra. O sal, entre as várias funções do sal, nós podemos destacar duas, que para mim são as mais importantes, que é para conservar e para dar sabor. Mas o texto está dizendo que nós temos que ter um comportamento, a nossa ética, a nossa vida, o nosso viver, ele deve agir como o sal, ele age em um produto. Em dado momento para conservá-lo, em dado momento para dar sabor. Quando é para conservar, haverá um teor maior de sal. Quando é para dar sabor, haverá um teor menor de sal, senão estraga a comida. Agora é importante a gente fazer essa análise aqui, porque o texto diz que quando o sal perde o sabor, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Ou seja, se o sal é o elemento que ságua, se ele perde o sabor, é o próprio sal que deveria salgar o sal. Então, se ele perde o sabor, ele não tem mais nenhuma validade, porque é o papel do sal salgar. Se ele perde o valor, ele não pode se salgar e nem salgar o outro. Ele não tem sal em si mesmo. Então isso é muito importante. O cristão, quando ele perde o sal, quando ele perde essa propriedade, quando ele perde a luz de Deus na sua vida, ele de fato fica afastado de Deus. Então sal sem sabor, ele não serve para nada. Por isso a responsabilidade de nós nos mantermos como sal da terra através do nosso testemunho, através da vida de Cristo agindo na nossa vida. E o verso 14
Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que maravilha! Que o texto ele nos apresenta também o cristão enquanto luz do mundo. E a ideia aqui da luz, e isso é algo muito importante, porque o texto diz que a luz ela não pode ser escondida. A função da luz é exatamente iluminar, estar num lugar visível, não escondido debaixo da cama ou de um alqueiro, mas ele tem que estar num velador, num lugar alto, próprio, estratégico, para poder iluminar toda a casa. E aí o texto ele vem dizer que da mesma forma deve ser a nossa vida, que a nossa luz ela deve resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e que eles possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então olha que responsabilidade nós temos de ser sal, de ser luz do mundo, para que o nosso testemunho possa alcançar as pessoas à nossa volta. E aí o verso 17, que é o verso da lição, que é nos apresentado, nos diz o seguinte, eu quis ler antes para poder contextualizar. Ao verso 17 diz o seguinte, olha, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Ora, nós estamos falando sobre a inerrância da Bíblia. O que esse texto 17 tem a ver com a inerrância da Bíblia? Tem tudo a ver. Porque aqui fala que Jesus ele está dizendo, não pensei vós que eu vim destruir a lei e os profetas. Qual é a lei e os profetas? Isso fala das Escrituras, do Antigo Testamento. E que é também palavra de Deus. E se o Antigo Testamento é palavra de Deus, ele também é inerrante. Ele não falha, ele não tem correções, ele tem que cumprir tudo aquilo que está previsto no Antigo Testamento, ele tem que se cumprir. Porque é inerrante. Então Jesus está dizendo o quê? Que ele não veio para desfazer a lei. Eu não vim para destruir a lei. Por quê? Porque a lei é divina. A lei é a palavra de Deus. Então eu não vim destruir a lei. Não penseis que eu vim destruir a lei nem os profetas. Ou seja, lá a lei, lá os 5 primeiros livros lá da Torá, os profetas que são ali, nós temos os profetas desde Isaías a Malaquias, profetas maiores, profetas menores, etc., que em dado momento a lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, às vezes a lei se refere aos 10 mandamentos, e às vezes a lei se refere a todo o Antigo Testamento. Então Jesus diz exatamente que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir. Mas de que forma Jesus ele cumpriu a lei? É porque ele ia lá, guardava o sábado, fazia todos os rituais, como ele era um judeu? Era isso? Era nesse sentido que Jesus cumpriu a lei? Não. Jesus era um judeu, seus pais, etc. Mas a ideia aqui de cumprir, Jesus em cumprir a lei, não destruir a lei, é porque toda a lei ela apontava para Jesus. Toda a lei apontava para Jesus, e toda a lei, uma vez que toda a lei apontava para Jesus, o seu cumprimento, o cumprimento da lei, ou seja, era o próprio Cristo. Então os rituais, tudo aquilo que fazia na antiga aliança eram sombras das coisas que viriam, eram sombras de uma nova aliança, e essa nova aliança ela foi feita exatamente no sangue de Cristo. Então quando Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, é porque o próprio Jesus encarnado já era o cumprimento da lei, e desde a sua encarnação, seu sofrimento e a sua entrega e ressurreição na cruz, era, vamos dizer assim, era a totalidade do cumprimento da lei em Cristo Jesus. Então Jesus ele cumpriu a lei para que exatamente nós não tivéssemos mais debaixo da lei. Porque agora a Bíblia diz que Cristo ele firmou com os homens, entre Deus e os homens, uma nova aliança, não na carne, não na lei, mas no seu próprio sangue. Então Jesus ele cumpriu toda a lei, porque toda a lei apontava para Jesus. Agora é importante nós observar o porquê que eu li o contexto antes, falando das bem-aventuranças. Por que eu li esse contexto? Exatamente porque Jesus, ele cumpriu a lei, ou seja, toda a lei, ela se cumpre em Jesus, e uma vez que Jesus cumpriu a lei, e Jesus agora é um sacerdote, não segundo a ordem, no caso, humana, mas a ordem, no caso aí de Levi,
de Arão, mas Jesus ele é um sacerdote de uma outra ordem, segunda ordem de Melquisedeque. Uma nova ordem estava sendo, vamos dizer assim, instaurada em Cristo. E aí o que nós temos que observar? A Bíblia diz que quando se muda o sacerdócio, muda a lei. Então, uma vez que o sacerdócio agora mudou, que é Jesus, também a lei mudou. Ou seja, a lei que apontava para Cristo, ela teve seu cumprimento no próprio Cristo. Ele era o cumprimento da lei, porque apontava para ele. E agora Jesus, ele faz uma nova aliança, uma nova lei é estabelecida. Mas essa lei, a Bíblia diz que não é mais escrita em tábuas, não é mais escrita em pedra, mas essa lei agora ela é gravada nos nossos corações. Então aqui a partir do verso 18, 19 a seguir, nós vamos ver o quê? Que quando nós, no início do texto, Jesus começa apresentando as bem-aventuranças, e aí ele abre esse parêntese, e falando que ele não veio destruir a lei, mas eu cumpri, lá na frente nós vamos ver agora Jesus estabelecendo qual é a lei agora do Espírito. Qual é a lei, quais são os mandamentos na nova aliança. Como funciona o novo sacerdócio. Ou seja, Jesus cumpre a lei porque a palavra é inerrante. Ele cumpriu aquela lei, ou seja, aquela lei se cumpre em Cristo, e agora ele lança uma nova lei, mas não é uma lei da carne, é a lei do Espírito. É a lei da graça, é a lei de uma vida agora com Deus, onde o próprio Cristo, ele é a oferta, ele é o sacerdote, ele é o tabernáculo, ele é tudo. É uma nova aliança. Então vamos analisar aqui, para nós percebermos o porquê Jesus apresenta, a princípio ali, as bem-aventuranças, que são os princípios do reino. As bem-aventuranças são as normas da nova aliança, podemos dizer assim. E ele diz agora, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir, ou seja, em mim cumpriu a lei. Aí ele vai dizer no verso 18, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i e um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, ele aqui está falando da inerrância da palavra de Deus, inerrância da lei, por exemplo, aqui do Antigo Testamento, e ele diz o quê? Que até que os céus e a terra passarem, tudo seria cumprido. Então aquilo que estava cumprindo em Jesus sendo encarnado, estava cumprindo, e aquilo que faltava cumprir, no sentido da redenção eterna, de levar o seu povo para entrar num tabernáculo eterno, aquilo também haveria de cumprir no futuro. E ninguém poderia tirar que tudo na lei se cumpriria, como ele está colocando aqui, tudo cumprirá, no caso, de modo que nem na lei não passará nem um i, nem um tio, pois qualquer que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar aos homens, ele será menor no reino dos céus, ou seja, ele não participará do reino dos céus, essa ideia de ser menor, e aquele que cumprir a lei será grande no reino dos céus. Então mostra exatamente, Jesus está aqui ratificando a questão da lei como a lei divina, a inerrância, podemos dizer, da palavra. Mas aí no verso 20, nós vemos aqui de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira não direta, mas Jesus já começa, de um modo muito sábio, fazer um paralelo entre a lei que acabava de se cumprir nele mesmo, vamos dizer assim, e a nova aliança que ele estava trazendo, a lei agora do Espírito. Aí no verso 20 ele diz o seguinte: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Quem eram os escribas, quem eram os fariseus? Eram aqueles chamados de guardiões da lei. Então, qual é o aspecto aqui que Jesus chama que a justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus? Aqui nós podemos entender, pelo menos eu consigo ver aqui, pelo menos dois aspectos que Jesus está falando. De exceder a dos escribas e fariseus. Primeiro, suponhamos que eles eram tomados como sendo os guardiões da lei, os mais religiosos, os mais santos da sociedade. Porém, nós sabemos que pela lei nenhum homem se pôde salvar. Então, aqueles que confiam no mérito da lei,
ter cumprido toda a lei, mesmo assim eles não foram salvos. Por quê? Porque a lei era apenas uma sombra, a lei apenas ela era perfeita sim, mas ela apontava para Jesus. E os homens se perderam na letra da lei, não entenderam o espírito da lei. Então, é um dos aspectos, entendeu? Que a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus que ficam presos na lei pela lei. E um outro aspecto é que esses escribas e esses fariseus, Jesus dizia o quê? Que eles eram como sepulcros caiados. Que eles ensinavam os homens o que deveriam fazer de acordo com a lei, porém eles mesmos não praticavam. Eles colocavam fardo pesado sobre os homens, mas sequer eles tocavam com o dedo. E Jesus antes diz, olha, vocês façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Por isso que a justiça tinha que exceder, ou seja, não ser apenas uma justiça teórica. E isso é muito importante, nós trazemos para a atualidade, que o cristão ele não deve viver de discurso, de teoria, de sermão, de exortar os outros a uma vida de pureza, a uma vida de santidade, a uma vida com Deus, a uma vida de amor, de perdão, de honestidade, e na sua prática ninguém perceber nada disso. Isso é ser escriba, isso é ser fariseu, era o que os fariseus faziam. E a Bíblia nos diz, a Bíblia nos apresenta que Jesus ele conhecia um fariseu de longe, ele batia o olho e via o quanto eles aparentemente eram pessoas saudáveis, religiosamente falando, espiritualmente falando, na aparência, mas eles não passavam de sepulcros caiados. Por isso que a justiça ela tinha que exceder a dos escribas e fariseus. E qual era essa justiça? Ele vai apresentar exatamente aí na sequência, que eu acho isso aqui formidável. Aí a partir do verso de número 21, olha o que Jesus faz. Verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, ouviste o que foi dito na lei, que essa lei havia cumprido em Jesus. Olha, na lei diz o seguinte, ó, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Ou seja, a lei está dizendo que não deve matar. Aqui nos originais é daqui não matar e não assassinarás. Que a gente sabe que a lei ela contemplava aqueles casos que alguém matava por legítima defesa. Não era considerado um crime se alguém matasse por legítima defesa. Tanto que tinha ali no futuro a construção das cidades de refúgio, etc. Então, havia a lei, havia esse respaldo jurídico na lei. Porém, o texto, quando diz aqui não matarás ou não assassinarás, o texto diz, não assassinarás, porque quem assassinar será réu do juízo, ou seja, será passivo ao juízo, ao julgamento. No caso aqui, sem matar. Mas é o que ele diz no verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Então percebe que a lei aqui agora, lá era não assassinarás. Chegar às vias de fato de assassinar alguém seria réu do juízo. Jesus diz o quê? Na nova lei ele está dizendo o quê? Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Por que Jesus coloca encolerizar contra o irmão? E lá fala de assassinar. Sabe por quê? Porque só existe guerra no mundo porque existe guerra no coração dos homens. Alguém só assassina o outro porque há cólera, a raiva, a ira no seu coração. Então o que Jesus está colocando aqui, Jesus anulou a lei? Não. Ele está trazendo o princípio que havia na lei, ele está agora esclarecendo. Ó, lá diz não assassinarás. Mas os homens não conseguiam cumprir isso. Porém eu estou dizendo que se você não deixar a cólera entrar no teu coração, de modo algum se você deixar a cólera entrar no seu coração, de modo algum você vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque na cólera você já começa a matar o seu irmão dentro de você e pode chegar a matá-lo de fato. Então a gente percebe que nesse novo mandamento, na lei da graça, podemos dizer assim, se é que podemos chamar de lei, os princípios aqui são princípios espirituais, são princípios que tratam da questão da ética, de algo mais interior. E não é por acaso que ele diz agora que a lei está escrita em nossos corações. Está entendendo? Então é o valor da lei. Lá não podia matar, aqui não pode encolerizar. Por quê? Porque é a cólera que leva o homem a matar o outro. Então, não que Jesus está dizendo, não está condenando o assassinato. Pelo contrário.
ele está mostrando qual é a raiz do assassinato, que é a cólera. Então deve cortar o mal, vamos dizer assim, pela raiz. Então ele diz: porém vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E quem disser a seu irmão, racá, será réu, ou chamar seu irmão de tolo, será réu do sinédrio. E quem lhe disser tolo, que tem muita semelhança com aquela de racá, besta, tolo, algumas ações vai dizer assim, quem dizer do seu irmão tolo, será réu do fogo eterno. Ou seja, quem no seu coração odiar o seu irmão, a ponto de difamá-lo, chamá-lo de tolo, aqui não vem dizer fulano é tolo, é tratar o irmão como um tolo, quando na verdade nós somos iguais diante de Deus. Diz o quê? Que será réu do fogo do inferno. Então aqui o texto, ele prossegue o verso 23. Portanto, se estiverem apresentando a tua oferta no altar, e olha que lá na antiga aliança tinha lá aqueles rituais cerimoniais de ofertar a Deus no altar, trazer uma oferta para que o pecado fosse coberto, para que Deus perdoasse, fosse coberto, na esperança de que um dia viria alguém, Jesus, para de fato apagar o pecado, pagar o preço definitivo pelo pecado. Aí Jesus diz o seguinte, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí lá no altar te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que coisa profunda. Aqui nós podemos, por exemplo, fazer um paralelo. Na antiga aliança as pessoas levavam animais, a depender do pecado, mas levavam aquele animal ali, mas o coração continuava ruim. Aí no outro dia ou no outro mês estava lá de novo, trazendo o animal pelo mesmo pecado. Exatamente o quê? Porque a mágoa, o pecado estava dentro do homem. Então Jesus aqui na nova aliança, ele vai no âmago do ser humano e diz o seguinte, olha, se você vir trazer uma oferta, e aquele coloca, não é nem seu irmão, não é nem você ter alguma coisa contra o seu irmão. Olha o que o texto diz, lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é nem que você está com raiva, é que lembrar que seu irmão, se você lembrou que seu irmão ele tem alguma rixa contra você, eu não aceito a tua oferta. Quantos na antiga aliança levavam a oferta por um mero ritualismo? Mas não havia uma mudança de coração, e nem poderia ter, porque ali era só uma representação que apontava para Cristo. Mas agora nós temos aqui que Jesus diz o seguinte, olha, você quando ele diz, você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele já não está nem falando você está com o coração contra o teu irmão, não é nem isso você ter ferido teu irmão, é se alguém porventura se sentiu ferido. Independente se você tenha tido motivo ou você causou essa ferida ou não. Se lembrou, primeiro você vai reconciliar com o seu irmão. Então a gente percebe que a ideia aqui do reconciliar, a ideia aqui do não encolerizar, tudo isso ele vai a caminho daquilo que Jesus fala, que os mandamentos se resumem em amar a Deus. A lei se resume no amor. Tudo que Jesus está pedindo aqui, nós vamos perceber que não são coisas externas, que você pode pagar dando um animal, não é nada disso. É uma lei espiritual, é a lei moral, é a moral de Cristo, a moral cristã, os princípios cristãos que devem estar norteando a vida de alguém. E esse princípio diz o seguinte, que deve liberar o perdão para alguém que tem alguma mágoa contra mim, ainda que eu não tenha feito nada contra ele. É o que Jesus está ensinando nessa nova aliança. É o verso 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue os guardas e sejas lançado na prisão. Aqui tem um sentido espiritual da questão da condenação, de morrer sem liberar o perdão, sem receber o perdão divino, que o próprio Jesus disse que nós temos que perdoar os outros para nós também sermos perdoados. O verso 26, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, no caso do castigo, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste o que foi dito, agora ele retoma a lei de novo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, está lá na lei, não adulterarás. Mas qual é o ensinamento que eu trago agora, na nova aliança? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha,
Na lei diz que você não deve adulterar, cometer o adultério em fato, trair o seu cônjuge. É isso que está na lei. Porém, eu agora trago um novo mandamento. No meu o sacerdócio que eu exerço agora, que vocês passam a fazer parte, vocês passam a viver, a serem alcançados, de estarem debaixo dessa nova lei, desse novo modelo de vida, o que é estabelecido é que você não deve adulterar, mas é muito mais do que isso. É que se você olhar no teu coração, se o seu olhar for impuro, e você cobiçar uma mulher no teu coração, você já adulterou com ela. Por que Jesus fala isso? Exatamente, porque o adultério começa no coração, começa na mente. Todos aqueles que vão adulterar, que vão trair o seu cônjuge, primeiro ele já traiu no coração. Então Jesus ele vai lá no profundo. Essa é a nova lei, essa é a graça. Esses são os princípios da lei que continuam valendo, porque a lei era divina. Só que os homens não entenderam isso. Aí o verso 29, se o teu olho, está ligado ao verso anterior 28, do adultério, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí a ideia aqui de arrancar o olho e outras partes do corpo não é arrancar no sentido físico que Jesus está falando. A ideia aqui de arrancar o olho, se o olho direito faz pecar, ou seja, se você percebe que em dado momento você está fadado a olhar e para o teu olho, que a entrada do corpo, da mente do homem, ele começa, boas partes da queda do homem começa no olhar, ele está dizendo o quê? Você arranca o olho, quer arrancar o olho, é deixar de olhar. Se eu passo por um lugar que eu vou ver coisas que vai me levar a pecar, prostituição, adultério, o que é arrancar meu olho? É não passar mais por ali. É evitar, é tirar os meus olhos daquilo que não me edifica. Essa é a ideia. Ou mesmo que eu esteja num ambiente, que eu tenha que conviver, que por estar diante dos meus olhos, algo que me leve a pecar, o que é arrancar meus olhos? É pedir graça a Deus para que o meu olho seja ungido por Deus, a ponto de que eu veja, mas não enxergue, no sentido de atrair para dentro de mim o pecado e venha consumar o pecado. Então a ideia aqui é exatamente o que? Então tampe as janelas, as entradas da vida, as entradas do teu corpo daquilo que te faz pecar. Então essa é a ideia de arrancar o olho, é tirar, é pedir a Deus que unja os teus olhos, que Ele te faça cego para esse mundo e que você possa passar a enxergar no mundo espiritual. E quando for preciso afastar do ambiente, que seja esse também um mecanismo de poder tirar os olhos, deixar de olhar aquilo que você gosta, mas que não te traz edificação. Ele prossegue no verso 30, se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti, porque é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo for lançado no inferno. E aqui fala a mesma coisa, né? Se tua mão direita, se é o que tu faz, ou teu pé, ele no caso te faz pecar, o que você deve fazer? Você deve deixar de andar, deixar de usar suas mãos naquilo que não glorifica a Deus. Isso não é você vai cortar sua mão, o seu pé. É você deixar de ir em lugares nos quais Deus não é glorificado. Aí ele prossegue em outros versos que eu já não vou continuar aqui. Fala em relação... Aqui o verso 30 é muito importante. Também vos digo, quem repudiar a sua mulher... também foi dito, no caso na lei, quem repudiar a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por infidelidade, já a faz adúltera, e quem casar com ela também comete adultério. Ou seja, o homem no passado repudiava a mulher por qualquer coisa, qualquer besteira. Até se um feijão queimasse, ou ele cortasse um dia e não gostasse da cara da mulher, ele repudiava a mulher, fazia uma carta de repúdio. Aqui Jesus está dizendo o quê? Primeiro ele fala no outro contexto que o divórcio é dado por causa da dureza do coração do homem, mas aquele que repudiar, a não ser por causa de adultério, ele comete adultério e faz a sua mulher adúltera. E aquele que casa com a repudiada também se torna um adúltero com ela. Então, a questão de quê? De princípios, de valores. E aí o texto ele começa a trazer outras informações, mas mostrando exatamente o quê? Qual é a finalidade desse texto? É mostrar que aquilo que foi escrito
tudo haveria de se cumprir, porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela não pode ser alterada, ela não pode mudar. E o próprio Jesus ele está dando testemunho exatamente da inerrância da palavra de Deus, do cumprimento daquilo que havia sido estabelecido na palavra de Deus. Aí o outro texto é o texto de Hebreus, o capítulo 10 do livro de Hebreus. Aí temos o verso de número 15 ao 17, eu vou apresentar o primeiro verso, que está no mesmo contexto do verso anterior, assim, fala esse paralelo da lei. O verso primeiro aí do capítulo 10 de Hebreus diz o seguinte: porque a lei, tendo a sombra de bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. E a lei não pode aperfeiçoar o homem. A lei apontava para o futuro. A lei o que apontava para Cristo. A lei, os sacerdotes ofereciam sacrifício pelos mesmos pecados de ano em ano. Porém, ninguém poderia se aperfeiçoar pela lei. Por quê? Porque a perfeição veio pelo próprio Jesus. Aí o texto continua falando, aí o verso 3, mas nesse sacrifício cada ano se faz recordação dos pecados, ou seja, quando entregavam o sacrifício na antiga aliança, era como se estivesse recordando, ano passado eu estive aqui e cometi o mesmo pecado, ou seja, era um aniversário de pecado, que havia confessado ali e voltava a fazer o mesmo. Então aí mostra porque é impossível, verso 4, é impossível que o sangue de touros, de bode, tire pecado, pelo que entrando no mundo disse, Jesus entrando no mundo diz o que? Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, falando de Cristo como uma própria oferta. E aí o texto ele vai apresentando em relação aqui ao próprio Jesus como sendo esse sacrifício de Deus oferecido pela humanidade. Então eu disse, eis-me aqui, no teu livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, que apontando para o próprio Jesus, tendo dito acima, sacrifício, ofertas e obrações pelo pecado não quiseste, nem nele deleitais. Agora eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo, tira o primeiro sacerdócio, a lei, para estabelecer o novo sacerdócio que é Cristo, a nova aliança. Aí o verso 10, é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Ou seja, Jesus foi o sacrifício único, feito uma vez por todas, sem a necessidade de um novo sacrifício. Por quê? Porque a lei apontava para ele, e tudo agora estava se cumprindo em Jesus. Verso 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Aqui mostra exatamente, o verso 12, mas este, no caso de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí continua no mesmo contexto que vocês podem ler em casa, aí o verso 16 em diante, até chegar no verso que a lição apresenta, que é o verso 15, 15 e 16 a seguir. E o Espírito Santo também nulo testifica. Aí o verso 14 ele vai dizer o quê? Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão santificados. Ou seja, Cristo aperfeiçoa para sempre. Aí o verso 15, que é o verso da lição, diz o seguinte: e o Espírito Santo também nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento, e acrescenta, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Aqui é algo profético, também escatológico, que fala sobre aqueles que foram alcançados na nova aliança, mas que também fala sobre o povo judeu, aqueles que rejeitaram a Cristo, que haveria um dia, quando Cristo vier para julgar as nações, estabelecer o seu reino milenial, que de fato eles, os judeus, eles se voltarão para Cristo, e a lei de Deus estará escrita em seus corações, como também está no nosso coração nesse momento. E diz o quê? Que das iniquidades desse povo ele não se lembrará mais. Israel será convertido ao Senhor.
Mas essa realidade, nós enquanto filhos de Deus, enquanto igreja de Cristo, enquanto alcançados por Cristo, nós já vivemos a lei de Deus inscrita em nossos corações. Aí o verso 18, aí nós lemos 16, 17 e 18. Ora, onde está a remissão destes? Não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, se uma vez que esses foram remidos, eles não necessitam de mais oferta pelo pecado. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o texto, esses dois textos fazem esse paralelo daquilo que havia sido vaticinado na palavra de Deus no Antigo Testamento, que é a inerrante palavra de Deus e que veio se cumprir agora em Cristo na nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, agora nós vamos para o comentário da lição. A introdução da lição nos apresenta: a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que ela diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Primeiro tópico: o que é a inerrância da Bíblia? Primeiro subtópico: o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erro nos aspectos doutrinários, naquilo que ela ensina quanto os aspectos doutrinários, espirituais. Então, o que a Bíblia ensina quanto à doutrina, à disciplina do homem, não tem erro, é aquele ali mesmo. Ou seja, a moral de Deus ela é absoluta. Não, agora Deus mudou. Não, que a Bíblia doutrina e diz que é errado e vai continuar sendo errado, porque em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Então, a Escritura, o que ela está isenta de erro no aspecto doutrinário, no aspecto espiritual. Aquilo que ela fala é o que é. Nos aspectos históricos, o que a Bíblia registra como um fato, foi de fato um fato e pode historicamente ser comprovado. No aspecto cultural, no aspecto científico, em todos os demais temas. Ou seja, a Bíblia, o que a Bíblia afirma é o que de fato é o que de fato aconteceu, e ela tem autoridade, porque uma vez que nós entendemos como palavra de Deus, a Bíblia ela não conta historinha nem mentira. Então, nesse sentido, é o que nós chamamos de inerrância da Bíblia. A Bíblia ela pode ser colocada no crivo da crítica, da pesquisa histórica, cultural, que de fato vai se chegar aos fatos, aquilo que a Bíblia relata, porque ela é inerrante. O argumento é irrefutável: Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erro. Ou seja, se eu creio que Deus é o autor da Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus, necessariamente eu tenho que crer na inerrância da palavra de Deus, porque do contrário eu vou estar entrando em contradição. Olha, se eu creio que a Bíblia foi inspirada por Deus e Deus é verdadeiro, nele não há mentira, eu não posso dizer que que a Bíblia enquanto palavra de Deus ela tem erro, que aí eu estou indo de encontro àquilo que eu acredito que é a Bíblia como sendo inspirada por Deus. Portanto, essa é a doutrina. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas uma com a outra. A inerrância, a infalibilidade, a inspiração, uma está ligada à outra. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Aí o tópico 2, o subtópico 2.
a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito, por exemplo, Provérbios 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura. A ideia de pura é que não tem impureza, não tem mentira, não tem erro. O salmista, no Salmo 18, 30, ele diz, a palavra do Senhor ela é provada, ou seja, ela pode ser provada, pode-se buscar a prova, a verdade, a veracidade dos fatos e vai ser comprovado. É isso que o salmista está dizendo. Samuel, segundo Samuel 23, 31, diz que o caminho de Deus ele é perfeito. E a palavra do Senhor ela é refinada. A ideia de refinada aqui é que não há impureza, não há sujeira na palavra de Deus. Não há mentira, não há erro. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um Jota, ou nem um Iota, nem um tio se omitirá da lei. O próprio Jesus falou isto. O Senhor igualmente ratificou em João 10,35. A Escritura não pode ser anulada, ou seja, não se pode validar aquilo que está nas Escrituras. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. E o subtópico 3, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que ele não pode nem consegue falhar, por isso que é infalível, não pode e nem consegue falhar, que faz parte da natureza do infalível não falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimo. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não considera como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos nos ensinamentos de que a Bíblia ela é infalível, ou seja, ela é incapaz de falhar, ela é infalível, igualmente ela é inerrante porque ela está livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então, negar a inerrância, a infalibilidade da Bíblia é negar que a Bíblia é inspirada por Deus. O tópico 2, vou correr um pouco aqui. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Primeiro subtópico. Os manuscritos autógrafos, que seriam, no caso, os originais, com base nos... Aqui seria uma referência aos originais, os autógrafos. Os manuscritos originais, que são os autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos, ou seja, são os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou do seu escrevente, que são os autógrafos. Neles foram, primeiramente, registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, ou seja, aos autógrafos, que foi aos primeiros escritos. A inerrância pertence a eles. E aí as cópias que foram fiéis a esses também podem ser chamadas de inerrantes. E que as cópias desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais, que seria, no caso, esses que nós chamamos de autógrafos. As cópias têm a função de preservar esses originais. O Espírito Santo providenciou, manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. E aí o subtópico 2 vem os manuscritos apógrafos, seriam cópias no caso, dos autógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afianciam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, lá nos autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, que são os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. O que o comentarista está apresentando aqui?
que há esses manuscritos primeiros, os originais, os autógrafos, que foi escrito pelo próprio autor ou pelo seu escrevente. É desses manuscritos que nós falamos a Bíblia como inerrante. Que esses autores, ou seus escreventes, receberam diretamente de Deus. Agora, os manuscritos desses manuscritos, ou seja, a cópia desses manuscritos que sempre ia passando, vamos dizer assim, ia reescrevendo para que com o tempo não se perdesse, já que o material era perecível, como é perecível até hoje, alguns materiais, ou boa parte deles. Então fazia-se cópia desses originais. Então essas cópias desses originais que é chamado de apógrafos. Mas aqui o comentarista está dizendo que Deus também trabalhou no sentido de que esses copistas eles pudessem ter o zelo de reproduzir, copiar aquilo que estava no original, para manter, no caso, a infalibilidade, manter a autoridade da Bíblia. Isso aqui é muito interessante. É claro que vai haver discussões em relação a essa questão dos apógrafos, porque aí foram cópias e pode que alguém discordou de alguma coisa, vem a questão aí depois disso vem as versões, já com base nesses apógrafos, e aí uma versão, de outra versão, de outra versão, e aí tem um perigo nessas muitas versões de alguma coisa ser alterada no sentido de palavras, mas por isso que é bom se buscar sempre aquelas versões que houve uma preocupação maior com os originais, ou pelo menos em se buscar os manuscritos apógrafos, que são cópias dos originais, podemos dizer assim. O subtópico 3, os apócrifos e os pseudo-epígrafos. Aqui é interessante, porque vai falar agora, não é mais os autógrafos, nem as cópias desse, que é os apógrafos, mas agora é os apócrifos, que são os falsos, considerados não inspirados por Deus. Então, esses livros na Bíblia que não foram inspirados por Deus, que não entraram no cano sagrado quando se fechou o cano, nós vamos chamar de apócrifos, que é espúrios, não inspirados. Então, esse subtópico fala dos apócrifos e dos pseudo-epígrafos. Pseudo-epígrafo que há livros que são considerados como se fossem alguém escreve e diz que foi de um escritor, mas na verdade ele só está usando o nome de alguém. Então seria, vamos dizer, um pseudo, uma falsa escrita, um falso epígrafo, seriam esses. Então tem, no caso, os apócrifos, que são aqueles que o escritor assina, mas que não são inspirados, e tem os epígrafos, no caso aqui, os pseudo-epígrafos, que é aqueles que colocam assim um pseudo, um falso escritor, atribui a alguém que de fato não foi o escritor desse livro. Então, nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, ou seja, os escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismo, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos, uma coisa que a Bíblia condena. Os pseudo-epígrafos, que são os falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, atribui a Pedro que Pedro escreveu esse livro, mas é um pseudo-epígrafo que Pedro não escreveu. Então foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a um profeta ou um apóstolo, por isso que é chamado de pseudo-epígrafos. Então na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei e os profetas, não faziam parte da Bíblia dos judeus os apócrifos e nem os pseudo-epígrafos, não fazia parte da Bíblia dos judeus, ou a Bíblia considerada por Jesus. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, a igreja cristã, assim como Cristo, a igreja cristã não considera a autoridade dos apócrifos, esses livros apócrifos, como também os pseudo-epígrafos, nós não consideramos como inspirados por Deus. E, finalmente, o terceiro tópico. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Então, aqui, quando nós temos a Bíblia a verdade plena, nós que cremos na palavra de Deus sabemos que se a Bíblia é a palavra de Deus, o que está nela é verdade em absoluto. Esse é o sentido. O termo verdade do hebraico emeter, ou emeter, significa o que é confiável, o que é correto. Então a Bíblia aqui dentro dessa linha
dessa definição, desse termo emeter, hebraico. A verdade quer dizer aquilo que é confiável, que é correto. Então, nesse sentido, a Bíblia é confiável, ela é correta, ela é a verdade dentro desse aspecto aqui. O vocábulo grego, aletheia, tem um sentido de real, de fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em consequência com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. A sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus ela possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus diz, e Deus não pode mentir. Portanto, a Bíblia é a verdade enquanto palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. O subtópico 2 desse último tópico. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. A Bíblia ela basta por si só. Antônio Gilberto ensinou, que é um saudoso teólogo, Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. A moral divina ela é absoluta, então não há mudança. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade ela é permanente, que é a Bíblia. Assim, enfatizamos que a Bíblia ela é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. E o último subtópico, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro na Bíblia, pode haver 1000. E se existe alguma falsidade, então a Bíblia não é a verdade da palavra de Deus. Ou seja, o que John Wesley está dizendo, que a Bíblia não pode ter erro, porque se eu encontro um erro na Bíblia, ela toda está comprometida. Ela vai deixar de ser palavra de Deus. Portanto, a Bíblia não pode ter erro, e é o que nós cremos na infalibilidade, na inerrância da Bíblia. Por conseguinte, as Escrituras não se equívoca quando descreve a criação, os eventos da história, os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos, é claro, dentro do seu contexto cultural, linguístico, como já falei. Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Então a Bíblia ela é inerrante, que é exatamente o que nós temos apresentado e defendido aqui na lição. E aí, para finalizar a conclusão da lição, nós temos: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Sagradas Escrituras, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo quanto diz. Então essa é a nossa posição em relação à Bíblia, a palavra de Deus, que ela é inerrante. Apesar de, em dados momentos, nós termos questionamentos com base em várias versões da Bíblia, mas nós temos que continuar defendendo que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus, ela merece todo o crédito e é um dever e um prazer para nós cristãos crermos na Bíblia como palavra de Deus, a despeito de tudo aquilo que se pretende dizer ao contrário. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ele continue falando ao nosso coração e que a cada dia nós sejamos convertidos e convencidos à luz da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um abraço e a paz do Senhor. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus, oreis por nós. Amém.